Olá, meus amigos, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês essa manhã. Está sendo incrível, justamente a gente está aí no nosso podcast, junto com Everton Rivaldo, e nós estamos aí numa parceria de empreendedorismo, né? Justamente falando sobre aprendendo a empreender, e hoje a necessidade das pessoas buscarem justamente empreender de uma forma melhor e com mais satisfação e realização pessoal. E isso tem um passo a passo, naturalmente, para que isso aconteça, né? E um dos tópicos principais, né? Claro, você fique ligado nessa live hoje, porque eu já vou falar para vocês se inscrever no canal, né? E principalmente comentar o que você mais gostou nessa live e também dar o seu joinha, porque dá muita relevância e as pessoas também vão querer poder participar, comentando as coisas que mais gostaram dessa live. E aprendendo a empreender faz com que a gente tenha uma realização muito boa. E como é que a gente blinda a nossa mente? Bom, isso nós vamos falar mais no final. Como é que a gente blinda a mente através do princípio que nós vamos falar hoje nessa manhã, né? Então, o Everton aí vai introduzir o assunto que nós vamos conversar, né? Que é um assunto muito importante para quem vai empreender, para poder a cada passo crescer, mas com um grau de satisfação maior. Fala aí, Everton. Olá, tudo bem? Gilberto e pessoal que está ouvindo, que vai ouvir, sejam muito bem-vindos. Hoje é o Aprendendo a Empreender número 2. Gilberto, parabéns, né? Conseguimos começar, que muitas vezes é o mais difícil, né? Saímos da inércia. E o segundo também, né? Segundo, parece que às vezes tem uma dificuldade para continuar, né? Dizem que quem continua, tudo que acontece uma vez, o que acontece a segunda vez, tende a acontecer a terceira, a quarta e a quinta. Então, estamos de parabéns hoje. E hoje nós vamos falar sobre a importância da gratidão no mundo do empreendedorismo, do empreendedor. Qual é a importância de ser grato como empreendedor na sua vida pessoal, né, que vai refletir no empreendimento. Eu vou falar, existe a gratidão que é passiva e a gratidão ativa. O que é isso? A gratidão passiva é aquela que tu agradece algum serviço que já te fizeram. Ah, muito obrigado, foi no supermercado, passou no caixa, muito obrigado. Fizeram um serviço, lavaram o teu carro, alguma coisa, muito obrigado. E a gratidão ativa é aquela que tu agradece antes. É aquela gratidão que cria, que todos nós somos criadores. Nós criamos com o pensamento, através do pensamento, né? Através de uma oração, através da meditação. Então, a gratidão criativa é aquela que a gente agradece antes de acontecer as coisas. Nós estamos criando e já estamos agradecendo antes de acontecer de fato, né? Nesse mundo fenomênico aqui, vamos dizer. Então, quando tu agradece, tem uma frase que diz, quando a gente agradece, a graça desce, né? É interessante agradecermos antes, porque isso é a fé, é considerada a fé. Não a fé religiosa, necessariamente falando, a fé que move montanhas, né? Que é bíblica, né? Não se precisa falar necessariamente de religião, sem precisar falar em religião, mas a fé é tu acreditar nas coisas que tu ainda não estão aqui visível a esses olhos. Não pode tocar ainda com a tua mão. Então, essa é a gratidão. Essa é a gratidão que é super importante na nossa vida, porque quando a gente começa com essa gratidão, agradecendo antes de ver as coisas, de poder tocar com essa mente aqui, enxergarmos com essa mente aqui, são as coisas que vão vir, né? Claro, precisa fazer um planejamento, quanto mais detalhado, melhor, né? E as coisas vão vir. Ok, Gilberto? E de fato, tu falou um pouco aí sobre essa parte de religiosidade, né? E claro que muitas pessoas às vezes até pensam em tirar um pouco isso do caminho, mas Norman Vicente Peale,
no seu livro O Poder do Pensamento Positivo, ele fala que, na realidade, todas as coisas estão inseridas na parte espiritual também. E, por sinal, é onde a gente mais se empodera, né? Porque se a gente não tem alguém, justamente, que é o nosso mentor maior, o mentor de todos nós, a gente não é nada, né? E ser grato por isso, e ser grato justamente pelo fato de a gente receber essa inspiração para trabalhar, para fazer as nossas rotinas do dia a dia, para poder vencer cada desafio do dia, né? Cada etapa, cada coisa que a gente vai colocando na sua lista de objetivos diários, para a gente poder ter um crescimento e cumprir com essa lista, faz com que a gente realmente sinta isso e esse empoderamento. E esse empoderamento, lá no Norman Vicente Pio, ele fala justamente que uma das coisas mais importantes é a gente ser grato ao Altíssimo, né? Porque isso faz com que a gente sinta justamente todas as coisas se conectando e ter uma inspiração maior para ter mais exatidão nas coisas que nós vamos realizar. E a gratidão, inclusive, ela é essencial para o caminho da prosperidade, né? Então, esse caminho da prosperidade faz com que a gente consiga buscar novos objetivos, realizando passo a passo o nosso planejamento. E é claro que, segundo Disney, né, todas as pessoas que elas vão planejar, inclusive o próprio Walt Disney, ele fez isso, né? Ele fez o processo de planejamento dele e ele fez ali as coisas que ele já era grato por ter a inspiração de começar um dos maiores parques do mundo, mas ele também botava as coisas que ele precisava melhorar nas suas rotinas, né? E daí disso ele voltava justamente para entrar num plano de ação. Quando ele entrava num plano de ação, ele via que tinha alguns pontos que ele queria melhorar, e ele trazia de volta isso justamente ao fato de conseguir realizar já algumas etapas, e ele ia lá para a parte do planejamento de novo. E ele era grato por cada etapa que ele realizava, né? Então, a visão que ele se ampliava por conta disso era incrível, né? E a gente traz isso para o nosso dia a dia e para a nossa rotina, né? O quanto a gente pode se empoderar, o quanto a gente pode se fortalecer aí por ser grato. E aí, Everton, justamente essa parte aí, né, que tu falou, né, sobre o quanto a gente pode seguir um caminho, né, de prosperidade, de sucesso no empreendedorismo, pensando justamente nisso. Muito bom. Tu fez eu me lembrar de uma palestra que eu tive com o Jorge Gerdau e Johann Peter, que é um gaúcho famoso a nível de Brasil, acho que até de mundo, né? Eu tive com ele e ele disse que cada vez que tu for melhorar por exemplo, tu vai organizar tua casa, cada vez que tu for lá organizar mais, que tu quer melhorar mais, tu vai melhorar, tu vai conseguir uma vez, duas vezes, três vezes. Se tu vai organizar tua geladeira, uma, duas, três, quatro vezes, tu vai conseguir também a tua empresa. Então, a questão de melhoria, né? Sempre tu pode estar melhorando. E eu acredito que isso está até ligado à gratidão, né? No caso, tu está sempre se melhorando, está ligado a tu ser grato, porque tu ser grato, tu acaba fazendo coisas boas para as outras pessoas, né? Como empreendedor, por exemplo, tu vai se melhorar e esse melhoramento vai refletir no teu empreendimento. Então, é importante estar sempre buscando a melhoria. Eu, por exemplo, o meu lema de vida é ser um eterno aprendiz, que inclusive é o nome do meu canal, né? A Escola do Eterno Aprendiz. Está dentro da filosofia Kaizen, que é no japonês, Kaizen quer dizer estar sempre se melhorando, né? E também eu separei aqui alguns tópicos. Um deles aqui é, por exemplo, ser pontual é uma atitude de gratidão às outras pessoas, a quem está envolvido, né? Ao outro, ao próximo, né? Ser pontual pessoalmente, ser pontual nos teus negócios, numa entrega que tu tem para fazer, num serviço. Então, é estar sendo grato,
né? E nesse caso, estar sendo grato vai estar trazendo benefícios para os teus clientes, para as pessoas que tu está é, gerando ali e trazendo a pontualidade, né? E também vai estar gerando mais um engajamento, né? Porque as pessoas vão gostar, todo mundo vai gostar, né? Então, pode comentar, Gilberto. Pois é, e inclusive até pensando nisso, né? Tem até aquela velha frase que diz: quem espera sempre alcança. E eu sempre levei essa frase até muito a sério quando eu era mais jovem, né? Mas aí se a gente fica esperando as coisas e não faz acontecer, a gente não alcança nada, né? Então a gente precisa agradecer, mas agir. E agindo a gente vai conseguindo ter objetivos mais fortes na nossa vida. E aí é que está o ponto. Eu faço um planejamento, mas eu não boto em ação esse planejamento, vou poder ter algum grau de realização nisso, e esse é o ponto principal. Então, eu vou botar um planejamento, mas eu vou agir. E através da minha ação, eu vou tendo realização. E eu posso ter gratidão antes por conta de saber fazer um planejamento e saber que eu realmente já tive uma realização ao planejar, e uma outra gratidão ao agir, e uma outra gratidão pelo fato de realizar, né? Realizar uma, que nem o Everton falou aí, a entrega, né? Então a gente tem que entregar. Qual é os resultados que a gente precisa entregar, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas rotinas? Então a gente vai pensando isso, como é que eu faço isso trazer à tona o resultado de um planejamento no meu negócio, no meu trabalho, né? Você que está começando a empreender deve estar pensando por onde eu começo, né? Você começa por objetivos, objetivos claros que você quer na sua vida, e esses objetivos vão te dar poder, né? Porque quem tem fé no futuro tem poder no presente. E isso realmente traz um resultado incrível de mentalidade empreendedora. Aí eu começo a planejar que eu quero fazer uma viagem, mas espera aí, se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que planejar essa viagem, né? E agradecer por o fato de eu estar saudável, estar bem, estar com vida, estar com saúde, estar com coisas boas, que eu posso fazer isso. Uma das coisas mais incríveis que você pode fazer também no seu dia a dia, com os seus colaboradores, com as pessoas que você trabalha, com os seus fornecedores, seja lá com quem, né? É fazer com que essa pessoa ela se sinta um pouco melhor ao longo do dia, depois que ela esteve junto com você. Ou seja, você vê as coisas boas que você tem ao seu redor, os talentos, as pessoas que têm os seus dons, as suas capacidades e como elas conseguem realizar isso. E aí que é maravilhoso, porque daí você vai se sentir assim mais realizado entre os objetivos que eu quero realizar na vida, o planejamento e o compromisso. Um dos compromissos que o Everton falou aí justamente é a pontualidade, né? Mas vem outros compromissos também, né? Se eu leio um bom livro, me traz um grau de realização maior, né? Se eu escuto algum treinamento que me possibilite ter melhores resultados, também isso me ajuda, né? Que nem você está assistindo aí esse podcast hoje. Esse podcast é justamente para você fazer alguns filtros sobre quais as coisas que você pode estudar. Pegue um bom livro, né, que você possa estudar. Um dos livros mais fenomenais que eu e o Everton já lemos aí é justamente o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né, que é um livro que ele parece, né, um livro somente de amigos, né, mas ele é um livro de realização e de gratidão, né, por conta do quê? As pessoas, na maioria dos casos, elas têm três coisas que elas fazem que deixam elas sem empoderamento, sem força, né? Que é criticar, condenar e se queixar, né? Se a gente é grato, a gente vai ficar longe desses três pontos que enfraquecem o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa força espiritual. E lá no livro também, Os Segredos das Mentes Milionárias, ele fala justamente que queixar-se, reclamar, ou criticar não produz nada. Agora, quando você agradece, as bênçãos crescem, né? Então é isso aí.
Muito bom, Gilberto. Gilberto, sabe o que que eu aprendi sobre isso que tu falou sobre a esperança? Que tem, eu aprendi com o Cortella, aquele palestrante, né, brasileiro, que usa uma barbinha e um cavanhaque e um bigode, um cavanhaque. Ele diz assim, ó, que existe uma diferença, aquela frase, quem espera sempre alcança, né? Eu aprendi assim, ó, existe uma diferença de esperar somente ficar sentado aqui esperando, de o esperar de esperança. Então, o que que nós devemos fazer? O empreendedor e aquele que tem gratidão, né, também, ele vai para cima, ele trabalha com esperança, ele não fica esperando sentado. Ele vai com esperança para cima, né? Porque a esperança ligada à fé, né, é ação, né? Então, é isso. Pessoal, eu e o Gilberto gostaríamos muito de saber o que que vocês pensam sobre cada ponto que nós já falamos e que nós vamos falar ainda. Comenta nos comentários aqui abaixo para a gente saber o que que você gosta, como é que tu faz como é que tu usa a gratidão no teu dia a dia. Nós gostaríamos muito de saber, né, de aprender e também até para trazermos mais aqui nos nossos canais, né? O canal vai esse vídeo, esse podcast vai para o canal do A Escola do Eterno Aprendiz no YouTube e no canal Gilberto Boff Bisognin também, né? Então, é importante o que tu gostando desse podcast, compartilhar com os teus amigos empreendedores, com aquelas pessoas que tu quer ajudar também, né? Comentar, eu já falei, né? Compartilhar e curtir, né? Também é importante. E no caso eu vou trazer mais uns pontos aqui. Eu anotei aqui, ó, a gratidão é a força transformadora que, segundo a Ciência de Ficar Rico, que é um livro, o livro A Ciência de Ficar Rico é o livro que deu origem àquele livro O Segredo, The Secret, né, da Rhonda Byrne, que fez ela ficar multimilionária, né? Tem o filme, tem o livro. A mãe dela mandou esse livro para ela, A Ciência de Ficar Rico, porque ela estava se separando, estava sem dinheiro, estava mal de saúde, várias questões, e a mãe dela mandou e disse: Minha filha, esse livro pode te ajudar. Ela estudou e leu aquele livro e fez o livro O Segredo, o filme O Segredo, né? E gerou milhões, foi super, não só dinheiro, né? Foi super próspero para a vida dela esse livro. E esse livro tem no meu canal, viu, pessoal? Tem todo o audiobook completo, né? Que maravilha, 2 horas e 14, mas pode ser. Eu mesmo ouço todos os dias, eu ouço em velocidade 2 vezes, em 1 hora e 7 minutos. E hein? terminando a frase aqui que eu estava falando, a gratidão é a força transformadora que, segundo a ciência de ficar rico e a sabedoria bíblica, alinha a nossa mente para a prosperidade e para o bem-estar. Então, para a gente alinhar nossa mente para os nossos objetivos, é importantíssimo sermos gratos, né? Aquela gratidão ativa que eu estava falando antes. É super importante agradecer de antemão, agradecer antes já de ver a coisa acontecendo nesse mundo físico, né? E é isso aí, Gilberto, pode comentar também. Não, e é isso que é legal. Então, ó, o canal do Everton aí é o Eterno Aprendiz, né? A Escola do Eterno Aprendiz. A Escola do Eterno Aprendiz. Ah, não, é para fixar, viu? A gente tem que fixar aí, né? Escreve no canal lá do Everton para para ele poder também, né, desenvolver mais, né? E uma coisa que é interessante sobre o canal dele, né, é que o aprendizado é para sempre, né? Então, quando a gente pensa que aprender é para sempre, a gente precisa não só aprender, mas relembrar as coisas que nós já aprendemos. E aí que a gente fica mais poderoso, né, em realizar as coisas. Então, por exemplo, você vai sair de manhã, né, você vai fazer uma apresentação da sua empresa, do seu trabalho, do seu negócio, né, o que você for fazer, comece.
com gratidão, né? E também comece pensando que essas coisas vão dar certas, né? Com uma mentalidade realmente de que as coisas você vai fazer o seu melhor, né? Existe o bom, o melhor e o excelente. E você pode buscar sempre a excelência naquilo que você for realizar. Isso aí vai fazer com que você sempre entre naquele modelo do Kaizen, né? Melhora constante, melhorar constantemente, buscar a melhora constante. E isso, no final aí no nosso vídeo, eu vou dar uma chave de ouro aí para vocês, né? Para vocês blindarem a mente de vocês. E falando em blindar a mente, né? Muitas vezes tem pessoas às vezes, que são um pouco críticas, ou às vezes até elas pegam e começam a falar de coisas que você está errando, ou que você. Ou estão criticando o seu novo trabalho, o seu novo empreendimento, o seu novo negócio. Agradeça isso também e aproveite e anote isso que essa pessoa está falando para você, porque isso, na realidade, vai te dar poder. Por que que dá poder isso? Por que que é tão forte isso? Porque se todas as coisas estivessem perfeitas, você não precisaria de melhoras, né? E esse modelo Kaizen é justamente para você avaliar. Tem um cara que eu gosto muito dos vídeos dele e justamente é um grande empreendedor, começou a empreender com 14 anos de idade, hoje ele se tornou um cara multibilionário, né, que é o Thiago Finch. E ele disse que aonde ele mais cresceu foi quando as pessoas falavam e apontavam as coisas que ele estava errando, e ele, em vez de levar para o coração, ele humildemente anotava e na próxima vez ele já corrigia. Ele pegava, interiorizava aquilo, e ele corrigia. Então, quando alguém fala alguma coisa que não está tão alinhado com aquilo que você está fazendo, mas serve como uma mentalidade de que através disso eu vou melhorar mais, né? Buscar mais resultados, atingir melhores compromissos, né? Eu tenho vários compromissos que eu preciso fazer, né? Entre esses compromissos, a tua lista de tarefa diária, você faz aquela tua lista e a primeira coisa que você pode botar dentro da sua lista é: sou grato por, né? Sou grato pelas coisas que estão acontecendo. E também escrever as outras coisas que você tem que fazer no dia, né? Eu preciso resolver alguma coisa com um cliente, com um parceiro de negócio, com um amigo, trocar ideia, ou eu preciso ler um livro tal hoje porque eu preciso aprender alguma coisa sobre desenvolvimento de mentalidade, ou eu preciso ainda me desenvolver no meu trabalho, eu preciso saber alguma coisa mais técnica do meu trabalho que eu preciso melhorar nesse dia. Tudo isso vai ser de proveito seu, né? Todas as coisas trazem resultados. Se o resultado foi bom, que maravilha, parabéns. Se o resultado foi ruim, é bom também. Por que que é bom também? Porque através dos resultados que não são aqueles que tu almejava, tu vai fazer um alinhamento mental. Esse alinhamento mental vai fazer com que tu produza melhor as coisas com excelência. E isso te traz mais resultados. Isso aí. Muito bem. Lembra de seguir o canal Gilberto Boff Bisognin também. Se inscreva lá. Muito bom também. E nós já estamos agora, Gilberto, chegando em 24 minutos, então eu vou dar algumas considerações finais aqui já, para depois deixar para tu dar um encerramento aí. Eu tenho aqui uma anotação, duas anotações, sobre estudos científicos, sobre a gratidão, que comprovam que essa prática milenar não só eleva a saúde mental e fortalece relacionamentos, né? Mas também reprograma o nosso cérebro para uma vida mais plena e abundante. Ou seja, destrava a felicidade, a riqueza e tudo que a gente precisa, né? Então, a gratidão. Sejamos gratos. E eu tenho uma frase aqui que é de Melody Beauty, acho que é isso. A gratidão transforma o que temos
insuficiente e mais, ela faz mais. Ela transforma realização, não, desculpa, negação, ela transforma negação em aceitação, em sim, né? Ela transforma o caos em ordem, a confusão em clareza. E essa frase, ela me lembra, vamos colocar na prática. Eu gosto muito de fazer uma oração de manhã ao acordar e antes de sair de casa, para já agradecer, né, pela noite que tive e agradecer as bênçãos que vou ter. Eu crio o meu dia com aquela oração e já agradeço, como eu falei, né, de antemão, agradeço já porque deu tudo certo. Aqui na minha mente, na minha fé, já deu tudo certo, aquele meu dia. E sabemos, né, Gilberto, que a oração é comprovada cientificamente hoje, né? Então, existem muitos estudos, né? Existe até acho que foi o Gilberto que me mandou esses tempos um vídeo sobre é, a, a partícula de Deus, né? Dá para estudar isso, que não é ligada à religião. Não estou falando em religião. Estou falando de ciência, nesse caso, né? Sobre a gratidão, sobre a importância de sermos gratos a Deus, aquele, se tu acredita no... Eu acredito em Deus, o Gilberto também, eu sou cristão, então aquilo que tu acredita, né, ser grato, aquilo que te criou, aquilo que ajudou no teu dia, ser grato de manhã e ser grato à noite antes de dormir, eu procuro agradecer de 3 a 5 coisas que eu consegui realizar naquele dia, ou mais, Que pelo menos maravilha. 3 a 5 coisas para colocar a gratidão na minha vida e trazer essas boas vibrações, ok? Muito obrigado por estar participando aqui, ouvindo, e deixo para o Gilberto encerrar. Um grande abraço para todos. Maravilha, Everton, maravilha. Começar o dia com gratidão e fazer as coisas agradecendo ao Altíssimo lá, né? Ao Senhor de todos nós, faz com que a gente realmente se sinta empoderado, né? E quando a gente estuda justamente a história dos maiores empreendedores do mundo, né? Como John Rockefeller, né? Ele era muito grato às coisas que ele conseguia realizar todos os dias. Andrew Carnegie, um dos maiores bilionários, né, eh, no século passado, ele era muito grato pelas realizações, né, de todas as coisas que ele fazia também. E isso realmente é importante, né? Então, a gente ser grato é importante. E como eu prometia, né, para o final, aí para nós podermos justamente nos empoderar e nos blindar nossa mente, né? Faça uma lista e aí preste bem atenção e anote isso. Faça uma lista de 10 coisas que você é grato na sua vida. E leia essas 10 coisas todos os dias de manhã ou à noite. Posso me limitar só a 10 ou pode ser mais? Você pode fazer quantas você achar melhor, porque tem muitas pessoas que são gratas por muitas coisas, né? Mas só por você ter saúde, você ter um bom corpo, você ter um lar, você ter uma família, né? Você ter o Senhor na tua vida te guiando, né? Todas as coisas que você consegue fazer, já isso já seria o início de uma lista de gratidão. Agora, claro que isso é muito pessoal, então você vai ter que escrever isso. Escreve essa lista de gratidão e depois comenta aí sobre como está sendo a prática dessa lista da gratidão, né, no seu dia a dia. Como é que está sendo essa experiência, né? Mas você tem que agradecer de coração, mente e espírito. Não é só vou agradecer porque é uma ferramenta, né? Você tem que agradecer realmente de coração, né? De felicidade, de alegria, de realização. E aí você vai ser próspero. E prosperidade no seu trabalho é ser próspero, tratando bem as pessoas, né? Tratando bem os seus amigos, as pessoas na sua sociedade e principalmente, né, sendo grato a todas as coisas que você já recebeu e que te empoderam todos os dias. Certo, pessoal? Então, muito bom estar aqui com vocês essa manhã e somos gratos aí por vocês participarem, pelos comentários que vocês vão fazer, né, e vão
justamente falar sobre quais as coisas que mais vocês gostaram nessa live, né? E quanto tem sido bom praticar a gratidão no dia a dia de vocês, certo? Fala aí, Ô, Everton. Gilberto, eu me lembrei de uma coisa muito importante, não posso deixar de falar aqui, quando Jesus, sobre a gratidão, quando Jesus Cristo tinha uma multidão para alimentar e tinha só 5 pães e 5 peixes e um pouco de vinho, né? Ele, ele pegou aqueles pães e peixes e vinho e deu graças ao Senhor, a Deus, né? E, nesse momento foi feito aquele milagre famoso de Jesus Cristo, né? Que está na Bíblia. Então, foi multiplicado os pães. Então, a gratidão multiplica os nossos bens, as nossas vidas, as nossas bênçãos, né? Então, tá. Muito obrigado, Gilberto, e para todos. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Falamos na próxima live aí.